Amados irmãos, vamos edificar com a instrução da palavra de Deus, a verdade de Deus, por onde nós somos iluminados e temos o conhecimento daquilo que precisamos conhecer para que sejamos bem-aventurados. Quero convidar vocês que gostam, que sentem a necessidade, a fome da palavra de Deus, do conhecimento, do ensino, da instrução, vocês que são prudentes para cada dia mais estar buscando conhecer e prosseguir nesse conhecimento de Deus. Porque é isso que nós temos que priorizar como cristão. A vida do cristão tem que ser priorizada na palavra. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Então, hoje nós precisamos entender a nossa posição diante de Deus. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, a nossa necessidade, pela qual nós precisamos estar priorizando para manter a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é a vida nele, para a eternidade com ele quando deste mundo sair. E para isso nós precisamos ser prudentes, estar cada dia mais se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Como disse Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 19. Aonde nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, revestidos do Senhor, guardados no Senhor, para suportar diante da caminhada que temos que cumprir até chegar ao fim, a gente combater o bom combate da fé, caminhando com perseverança, sem desfalecer, sendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, que é a vida de fé em Jesus Cristo. A obra do Senhor é essa, é a nossa vida de fé em Cristo, na doutrina, para a esperança. E nós precisamos estar revestidos. O apóstolo Paulo vai orientar os irmãos a que eles estivessem revestidos da armadura de Deus para, neste combate que nós estamos, poder estar prevalecendo, fazendo o bom combate da fé, sendo prudente contra as investidas do inimigo que vem sobre nós para nos tirar da caminhada com Cristo, a direção por onde nós estamos sendo bem-aventurados. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 6, se você for prudente, dá uma lidinha lá, do versículo 10 ao versículo 19. Deixa eu ver especificamente aqui, se é o versículo 10 ao 19. Efésios, capítulo 6. Dá uma lidinha lá do versículo 10 ao versículo... até o versículo 20. Onde Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Onde Paulo vai orientar os irmãos a estar revestido para que possam suportar os momentos difíceis de tribulação, de aflição que a gente passamos por estar andando no caminho estreito. Não é pelos problemas normais desta vida. Os problemas normais desta vida, natural, todos vão passar. Agora nós cristãos vamos passar por aflições, tribulações, por causa da fé. Porque estamos no caminho estreito, andando no caminho apertado, por onde entramos pela porta estreita. A aflição do cristão é por esse motivo. Tem muita gente aí pensando que dificuldade financeira é aflição, tentando a nossa fé. Não. Dificuldade financeira, problema de saúde, problema secular desta vida, isso aí é coisa natural que todos passam. Eclesiastes 9:2 vai dizer que tudo sucede de igual modo a todos. A justo, a injusto, a bom, a ruim. Não tem diferença.
Não é essas aflições que nós temos que perseverar, estar revestido para não ser desviado do Senhor. É as investidas do diabo, os dardos inflamáveis do maligno, as influências na mente, a incerteza, a dúvida, a confusão, a mentira doutrinária, o conceito errado de Deus, o entendimento errado, o desvio da fé. É isso que nós temos que ter cuidado. No versículo 10, no capítulo 6, no versículo 10, Paulo vai dizer aos irmãos: revesti-vos da armadura de Deus, para que a gente esteja nesse combate, porque esse combate não é contra a carne e nem contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas. Nosso combate é contra o reino das trevas, que usam as pessoas que servem a eles. Mas nós temos que visar, estar com a nossa visão voltada para o ponto principal do nosso combate, que é com o diabo, com os demônios, com os espíritos enganadores, que usa homens para pregar falsa doutrina, para levar engano para o povo, para desvirtuar o povo da verdade, para levar o povo à incredulidade, para cegar o entendimento das pessoas, fazer elas não acreditar na verdade de Deus, fazer elas não acreditar em juízo, em condenação, em salvação, em vida eterna, fazer ela acreditar que tudo já se cumpriu, e por aí vai. Paulo vai dizer: irmãos, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, para que possais suportar os dias maus, pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, potestade, principados, hostes espirituais nos lugares celestiais. Estejam revestidos com o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, calçando os sapatos, né? Com a mensagem do Evangelho. E Paulo vai dizer tudo isso, irmão. E a gente tem que entender isso aqui. A gente tem que compreender o que é isso aqui, para a gente aplicar na nossa vida, ser prudente e estar no combate preparado. Tem muita gente que já foi destruído, vencido pelo diabo e não sabe, por falta de entendimento, por falta do conhecimento, por falta da instrução de Deus. Tem muita gente que já está morto e não sabe, que já apostatou da fé, ó, já foi reprovado da fé, está vivendo na direção de demônios por doutrinas, está vivendo o evangelho anátema, está sendo guiado não por Deus, por vento de doutrina, está sendo negócio de homem. Por quê? Porque não é prudente, não está revestido do poder de Deus. Está pensando que revestir-se do poder de Deus é estar vivendo esses cultos de movimento aí dentro da igreja? Está pensando que revestir-se do poder de Deus é estar em formalidade de culto dentro da igreja? Está pensando que revestir-se do poder de Deus é subir monte, estar dentro de vigília, passar a noite dentro de culto, sacrifício, onde você fica perdendo sono? Está pensando que se fortalecer, se revestir do poder de Deus é você estar vivendo dentro de culto formal, culto de jejum, passar o dia sem comer, vivendo ali 10 horas de oração dentro da igreja? Está pensando que isso é se revestir do poder de Deus? É? Se você está pensando isso, você está enganado. Se você está sendo ensinado assim, você está sendo ensinado errado. O problema, porque erras, por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Eis o problema. Porque muitos estão errando, porque muitos estão sendo desviados da fé, porque muitos já estão caídos, mortos, vencidos, destruídos pelo diabo. Por quê? Porque desprezam a verdade,
não são prudentes nem para ler, nem para ouvir uma pregação dessa. Não estão preocupados em ouvir pregações que vai trabalhar o entendimento deles. Eles querem pregações que movimente, que desperte, que bula com o emocional, com o satisfatório, com o conveniente, com a concupiscência da carne. O povo quer isso. O Deus do povo é o Deus que tem que cumprir o que eles querem. Tem que fazer o que eles querem. O Deus desse povo aí que está dentro de religião, de igreja, é o Deus que opera dentro da satisfação do desejo, do querer deles. Esse Deus que o mundo vive, ele parece um gênio da lâmpada mágica, que as pessoas estão lá fazendo seus pedidos. E o Deus que o mundo vive é o servo do povo, que tem que servir o povo, tem que dar ao povo o que o povo quer, tem que manter a vontade do povo, para o povo servir a esse Deus. O povo, você que está no meio dessa multidão, precisa ser prudente. Cuida de ti e da doutrina, para andar verdadeiramente numa vida de bênção, numa vida de vitória. Está pensando que porque está tudo bem na vida do homem, porque o homem está com condição financeira boa, porque o homem está dentro de uma situação favorável, muitos pensam que isso é bênção de Deus. Muitos pensam que estão aprovados na vida com Deus. O sinal do homem ser abençoado, o princípio da bênção para a vida do homem, não é principiado por prosperidade financeira. Tem muita gente aí prosperando financeiramente. Tem muita gente aí que é próspero financeiramente, que não teme a Deus, que é incrédulo, que vive a maldição, as práticas malditas, a mentira, a corrupção, a idolatria, a feitiçaria, a criminalidade, a falsidade, a hipocrisia, mas são prósperos. Isso não é o sinal de que Deus é na vida dessas pessoas. Quer aprender com a Bíblia? Vai ler o que Jesus falou de um fato que ele narrou como Deus, dando ali a realidade da situação de dois homens, enquanto estavam vivos e depois que morreram. Lázaro, o mendigo e o rico, aonde o mendigo mendigava na porta dele. Jesus vai dar o conhecimento da realidade do destino daqueles homens depois da morte. Jesus, como Deus, ele viu essa situação. Por isso que ele falou. Ali não é parábola, é um fato, tá? Jesus, como Deus, viu essa situação da eternidade dos dois homens pós-morte. Jesus fala que em vida, um era rico, outro era pobre. Um tinha a vida dele esplêndida. Um tinha a vida dele cheia de prosperidade. Um tinha a vida cheia dos bens desta terra. Enquanto o outro era simples, pobre, passava dificuldade financeira a ponto de mendigar na porta do rico. O rico, com toda a riqueza que tinha, não se preocupou com a sua eternidade, com a sua situação diante de Deus. O rico, com toda a riqueza que tinha, não é pecado ser rico, o pecado está aí. Em colocar a vida, o valor, a direção na riqueza, esquecendo que há algo muito mais valioso do que a riqueza material, é a vida com Deus. Porque isso resulta na riqueza verdadeira na eternidade. Está entendendo isso? Então o rico não se preocupou com isso. O rico, com toda a sua condição financeira, ele era incrédulo. Ele não se importou com o que a palavra de Deus advertia. Ele não seguiu, não deu ouvido. Ele ignorou, ele viveu na sua satisfação, dentro da sua prosperidade. Mas agora acontece aquilo que vai acontecer na vida de todo ser humano. Isso é um acontecimento que todos vão passar por ele.
seja rico, pobre, branco, preto, bonito, feio, gordo, magro, bom, ruim, juiz, advogado, doutor, pastor, papa, ladrão, assassino, prostituto, todos os seres humanos vão passar pela morte. A morte é um acontecimento real. Isso é um fato que todos vão ser acometidos por ele, por esse fato, a morte. E Jesus vai narrar que chegou esse momento na vida desses dois homens, o rico, cheio de prosperidade, e o pobre, morreram. E agora Jesus como Deus, só Deus tem o conhecimento da eternidade. Homem nenhum não tem. Homem nenhum não tem, só Deus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, daqui a pouco eu vou ler seus comentários. Pra eu não perder a linha de raciocínio aqui. Eu quero aí comunicar com o senhor aí, pra gente estar interagindo. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Meu irmão Edinaldo Nogueira, aí de Sergipe. Então, irmão Edinaldo Nogueira, só Deus conhece a eternidade. E Jesus vai falar do destino eterno desses dois homens, porque Ele é Deus. E observe, irmão Edinaldo Nogueira, que Jesus vai dizer que depois que esses homens morreram, não ficaram extintos, não sumiram, não deixaram de existir, não perderam a consciência, nem ficaram dormindo na terra. Jesus vai dizer que o rico, seu corpo foi sepultado e sua alma foi para o Hades, que é cadeias espirituais, aonde fica reservado os espíritos dos que morrem na incredulidade, que não creem em Jesus. E o texto, Jesus vai dizer que o pobre também morreu, e os anjos os levaram para o seio de Abraão. O seio de Abraão era um lugar que ficava o justo, na mesma região do Hades, antes da morte de Jesus, porque depois da morte de Jesus, aí houve uma mudança, mas antes de Jesus morrer, todos que morriam iam para o mesmo lugar, abaixo da terra, seja justo e injusto. Só que lá tinha uma divisão onde ficava os justos, que morreram crendo na palavra, crendo na promessa do Messias, crendo no que Deus orientava nas Escrituras. E eles ficavam num lugar de descanso. Porém, os incrédulos que não davam ouvido à palavra, ficavam num lugar de tormento. Jesus vai falar isso. E Jesus, como Deus, vai dizer que o rico se encontrou em tormento na eternidade. Ele não foi para um lugar de gozo, de paz, de descanso na alma. O rico foi para um lugar de tormento. Por quê? Porque Jesus vai dizer que Lázaro estava num lugar de descanso e o rico num lugar de tormento. Será que só pelo fato do homem ser rico foi para o inferno? Será que Lázaro foi para o descanso eterno só porque era pobrezinho, coitadinho? Não, irmão. Porque seja pobre ou rico, se não crê na palavra, vai para o inferno. Não tem esse negócio de coitadinho diante de Deus. Não tem esse negócio de, não, o cara é rico, o cara é pobre, o cara é coitadinho. Não. Diante de Deus, o que tem é o que crê e o que não crê. Seja pobre ou rico. Se não crê, vai para o inferno. Seja pobre ou rico. Se crê em Jesus, vai para o céu. Está entendendo isso? Então Jesus vai dizer que o rico estava num lugar de tormento. Por que Jesus narrou esse fato? Porque dentro do entendimento dos judeus, eles tinham esse conhecimento, esse princípio. Eles tinham esse valor, eles guardavam e acreditavam que todo aquele que era próspero era sinal da bênção de Deus. E aqueles que eram pobres era sinal da maldição de Deus. Os judeus tinham essa visão, como muita gente hoje tem também, que acha que porque está conseguindo levantar patrimônio, ter muita coisa, prosperar no que faz, muitas vezes, sem a direção da palavra, está pensando que Deus está com ele, que ele está na bênção, que Deus está aprovando. Cuidado, vai conhecer a verdade, vai buscar o colírio de Deus para abrir os teus olhos e a luz de Deus para iluminar o teu entendimento, para você conhecer a verdade. Jesus vai narrar esse fato para mostrar aos judeus, no entendimento que eles tinham, que a verdade não era aquela que eles entendiam. Que não é pelo fato do homem ser próspero que ele tem a aprovação de Deus. Por isso que Jesus vai dizer que o rico foi para o inferno
E Lázaro, pobre, foi para o gozo, o descanso da alma. A alma não morre, a alma permanece viva, existindo consciente, que é o ser real. E com a partida deste mundo, quem vai para a terra é o corpo. E a alma, ela segue para um dentre dois destinos eternos. Não é a sepultura ficar inerte, céu ou inferno. É a verdade que a palavra nos revela. Provérbios 15, 24. Ao homem entendido que conhece as coisas, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. A direção dos homens sem Deus é para baixo. A direção dos que partem com Cristo é para cima. Cuidado. E Jesus vai dar essa direção. Vai dizer que o Lázaro se encontrou num lugar de descanso. E o rico num lugar de tormento. Por que isso? O próprio texto vai dizer por quê. Se você ler, eu acho que é Lucas 19. Vamos ver, eu estou com a Bíblia aqui, não tem esse negócio de acho. Ou é ou não é. Não é? Não tem esse negócio de eu acho. Olha, eu entendo assim. Olha, no meu ponto de vista é assim. Olha, as coisas de Deus não é como a gente acha. As coisas de Deus não é como a gente entende. As coisas de Deus não é como a gente pensa, ou acredita, ou crê assim. As coisas de Deus é como Ele determina. E para isso a gente tem que conhecer o que Ele tem determinado na palavra. Vamos lá para Lucas. Lucas 16, onde a gente vai ver esse fato aqui. Lázaro e o rico, a epígrafe aqui vai dizer que é parábola, porque foi traduzido para o português e colocado essa epígrafe, parábola, mas não tem, o texto original não tem título. E aqui é um fato, não é uma parábola, porque parábola, ela é uma narração para dar exemplo de situação. Parábola não é fato, e aqui é um fato, porque tem nomes de pessoa. Jesus está relatando um acontecido. Ele não está dando um exemplo. Amém? Então vamos lá. Olha a causa pela qual o rico não encontrou na eternidade o descanso para a sua alma. Porque ele não deu ouvido à palavra. Enquanto ele estava vivo, não se importou com o que a palavra advertia. Viveu na incredulidade, buscando a satisfação da vida neste mundo, não se preocupando com a eternidade. Olha a causa pela qual o rico foi para o inferno. Lucas capítulo 16, você vai ver a causa no versículo 30 e o 31. Aqui você vai entender porque foi que o rico foi para o inferno. Olha o que está relatado aqui. Lucas 16, 30 e 31 vai dizer: e disse ele quem? O rico, lá na eternidade, clamando misericórdia. Ei, você tem que clamar a misericórdia. Nós temos que clamar o socorro de Deus. Nós temos que buscar a salvação de Deus. Nós temos que receber a paz de Deus aqui, enquanto estamos nesta vida. Quando sairmos desta vida e partir para a eternidade, o que vai valer é a decisão e a escolha que a gente fez enquanto estava vivo. Se creu ou não. Se creu, vai para o descanso eterno. Se não creu, condenação eterna. Isso é o que reza, é o que diz a verdade de Deus. Marcos 15, 16. Marcos 16, 15. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Não tem outro meio. Jesus disse: quem crê em mim não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não tem outro meio. A verdade é essa. Então, olha a causa pela qual o rico foi para o inferno. A própria Bíblia, o próprio contexto, no texto vai nos ensinar isso. Lucas 16, 30 e 31. Abraão, o rico, vai clamar. Abraão aqui é uma figura de Deus. Aí ele vai dizer: Pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Porém, Abraão lhe disse, versículo 31, se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco eles vão acreditar, ainda que algum morto ressuscite. Porque a própria Escritura fala da ressurreição, e eles
estavam ignorando. O rico aqui está invocando, clamando aqui a misericórdia. Diante do lugar que ele estava, não podia mais sair. Ele tem a consciência de que quando estava na terra, tinha uma família. E ele vai pedir pelos irmãos, para que os irmãos dele não fosse para aquele local depois que morressem. E aí vai ser respondido a eles. Lá eles têm Moisés e os profetas, que eles creiam o que era naquele tempo e o que é Moisés e os profetas. É as escrituras do Velho Testamento. É elas, creia nela, creia no que ela ensina, porque tanto Moisés e os profetas já testificavam de Jesus. O próprio Jesus vai dizer isso. Toda a escritura testifica de mim. A lei, Moisés, os salmos, os profetas testificam dele. Jesus disse isso lá em Lucas 24, 46 e lá em João 5, 39. Jesus vai dizer que toda a escritura testifica dele para que o homem tenha a vida eterna. O rico, enquanto estava vivo, não creu, não buscou, não acreditou, não conduziu sua vida pela palavra, ignorou. Depois da morte, ele agora vai pedir para que os irmãos não vá para lá. E é respondido a ele. Enquanto eles estão lá, ele tem tempo de crer na palavra que está sendo pregada lá. Eles creiam, porque o único meio do homem não ir para o inferno é se ele crer na palavra e se conduzir na direção da palavra. Porque não basta somente crer, tem que crer e se converter. Converter é mudança de direção, para o homem passar agora a andar na direção da palavra. Tem muita gente que está se convertendo, não é a palavra, não é a Cristo, é a religião, é a igreja, é a conceito religioso. Se você quer ser bem-aventurado e não quer seguir o inferno depois que sair deste mundo, creia na palavra, creia em Cristo, creia na verdade que liberta, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, independente, judeu ou grego. O poder de Deus é o Evangelho para salvar todo aquele, observação, todo aquele que crê. Então esse foi o motivo pelo qual o rico foi para o inferno. E Lázaro, o pobre, foi para o descanso eterno. Não foi porque Lázaro era coitadinho, era pobre. Tem muita gente se apoiando na sua miséria, né? Vá buscar a graça de Deus, não, para sair da miséria. Porque a maior miséria não é ser pobre. A maior miséria não é falta de condição financeira. A maior miséria não é a doença do corpo físico. A maior miséria não é a necessidade secular deste mundo. A maior miséria que a humanidade tem e precisa sair dela é o pecado. É a condição espiritual que o homem se encontra diante de Deus. Essa é a maior miséria da humanidade. E todos estão nela. Rico, pobre, quem for, se não buscar enquanto é tempo o socorro de Deus em Jesus, enquanto ainda tem tempo, depois pode ser tarde demais. Foi o que aconteceu com esse homem rico. Cuidado para não acontecer com você, nem comigo. Temos que ser prudentes, fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, cuidar de nós e da doutrina, para não ser desviado desse caminho da salvação, porque nós já alcançamos a promessa em Cristo dessa salvação, mas ainda não estamos desfrutando dela, não estamos vivendo a vida eterna, estamos vivendo ainda a vida temporal, a vida momentânea. Só vamos viver a vida eterna quando sair deste mundo temporal, está entendendo isso? Enquanto eu e você estiver aqui, temos que andar por fé, pela palavra de Deus, e vigiar para não se desviar dela, porque a nossa carreira só acaba, a nossa caminhada, a nossa vida de fé em Cristo só vai terminar quando chegar ou a morte
ou o arrebatamento. Enquanto não chegar nenhum desses acontecimentos, precisamos perseverar, ser prudente, andar firme, fiel a Cristo, não negando a palavra, nem negando a Ele, nem se desviando, nem deixando a nossa mente confusa, nem seguindo direção de ninguém, nem de homem, nem de igreja, nem de profeta, nem de pastor, nem vivendo dentro de linha de pensamento de ninguém, nem andando dentro de princípios, dentro de valores, dentro de regra, de norma, de igreja nenhuma. Enquanto aqui nós estivermos, precisamos ser fiel e guardar fidelidade a Cristo, na doutrina dele, na palavra dele, ser fiel até a morte. Foi o que Jesus disse: tendo pouca força, guarda a minha palavra, não nega o meu nome, porque aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Você está no caminho de vencedor, você já é mais que vencedor. Persista, prossiga, seja firme, constante e abundante nessa fé, nessa caminhada na direção de Cristo, para que no final da vida, quando daqui eu e você partir, possamos desfrutar do gozo, do descanso eterno que está reservado para todo aquele que sai deste mundo em Cristo. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. A palavra de Deus diz que descanso só vai encontrar os que morrem em Cristo. Porém, os que morrem sem Cristo seguem para o tormento. Bem-aventurados os que ouvem, os que praticam, os que guardam a palavra de Deus, os que morrem no Senhor, porque esses descansarão após a morte. Apocalipse 14, 13. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é o nosso guia, é a bússola, é a luz e a lâmpada para nos guiar em segurança, para que no final encontremos a vida eterna com Deus. É a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. É a tua palavra. Esta palavra veio ao mundo. Esta palavra tomou a forma humana. Esta palavra se fez carne. Jesus é a palavra encarnada. E é nele que devemos estar. É a palavra dele que devemos estar sendo conduzido. Foi o que ele disse. João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o que é que está guiando sua vida? Qual é a direção e o sentido que você está seguindo? Qual é o meio de regra de fé e prática que você está vivendo? Qual é a doutrina que você está sendo instruído? Se não for a palavra de Cristo, se não for a doutrina de Cristo, se você não estiver sendo guiado e nem aprendendo de Cristo, você está em maldição. Com toda a sua formalidade, com todo o seu prazer na sua religião, no seu grupo, com todo o seu movimento de poder, de unção, de presença de Deus, com todo o ritual, com todo o satisfatório, com toda a vida que o homem tem vivido neste mundo, sem estar em Cristo e nem na palavra dele, o homem está perdido, morto, pensando que está vivo, enganado, vivendo um culto a Deus em vão, porque Deus não está recebendo, Deus está bem longe desses grupos, dessas congregações, desses ajuntamentos que não estão fiéis a Cristo nem a sua palavra. Deus não está presente, porque a condição para Deus estar presente em nossa vida, em nosso viver, é estarmos na palavra dele, e a palavra dele está em nós, que é Jesus. É por aí o princípio. Tem muita gente enganada, achando que Deus está ali, porque ali é o lugar que Deus opera, ali é o lugar que Deus habita, ali é a casa de Deus, ali é o lugar onde Deus dá milagre, ali é o lugar onde Deus dá a bênção, ali é o lugar onde Deus opera. É não, mentiroso. Você que prega isso, nem entra e nem deixa os outros entrar. Você que está pregando essa mentira para o povo, você está sendo um instrumento do diabo, meu irmão. Você está pregando o evangelho anátema, você está levando esse povo a desviar-se da fé, seguindo essa doutrina de demônio que o diabo tem influenciado na sua mente para levar para o povo seguir. Você está sendo o instrumento do diabo, levando heresia de perdição para esse povo. Você está levando esses ventos de doutrina, essas fábulas, essa mentira em nome de Deus. Vá pregar o evangelho, se converta a Cristo e vá ser um obreiro verdadeiramente do reino da luz, vivendo, pregando
e ensinando o povo o evangelho de Cristo. Não é doutrina de igreja e conceito nenhum de homem. Eu digo isso com toda autoridade. Mas quem é, irmão Hélio, que lhe dá essa autoridade? Qual é o pastor que lhe consagrou? Qual é o ministério que lhe enviou? Qual é a igreja que você está? Deixa eu te dizer. Fui consagrado, vocacionado pelo próprio pastor da minha alma, Jesus Cristo. Fui enviado para pregar, fazer esse trabalho aqui para você, por ele. A igreja que eu estou não é nenhuma igreja recinto, ministério. Eu estou fazendo parte do povo de Deus, igreja. Como membro, eu formo a igreja. Eu não sou de igreja de homem. Eu sou membro da igreja de Cristo, que são pessoas que estão em todos os lugares, até o mais remoto da terra. Tem membro do corpo de Cristo, congregando. Não importa se é no ministério, não importa se é na casa com a família, não importa se é numa garagem, não importa se é no trabalho, na praça. O importante é ser igreja, não é estar dentro de igreja. O importante é ser membro que forma a igreja, não é estar sendo membro de nenhuma igreja. Aprendam isso e vá conhecer a verdade. Bem, gente, eu queria trazer mais coisas dessa instrução aqui, porque nós precisamos aprender muita coisa. Você acredita que tem muitos erros sendo ensinados dentro das igrejas para o povo, através de muitos pastores? Você acredita nisso? Você não acredita porque você não consegue ver algo que você está cego no meio desse algo. Para você enxergar, você tem que ser iluminado. Muitas vezes a gente está dentro e não consegue ver. Quando você sai, por isso que a palavra vai dizer, sai do meio deles. Sai do meio desses grupos aí que não estão guiados pela luz de Deus, estão cegos. Guiados por outros cegos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você aprender. Quando você se aproxima de Deus, você se afasta mais das trevas, porque Deus é luz. Quando eu chego mais perto de Deus, eu me afasto mais das trevas do mundo. Aí eu te faço uma pergunta, mas como é que eu chego perto de Deus? Porque nós temos que saber explicar, ensinar. Se eu te pergunto algo, eu tenho que ter a resposta para te levar diante da pergunta que eu fiz. Buscar a Deus, ser cheio de Deus, estar mais perto de Deus. Como é que a gente faz isso? Qual é o princípio que me leva a estar mais perto de Deus? Qual é o princípio que me leva a ser mais cheio da graça e do poder de Deus? Bíblia, para a gente se alimentar, tá? Vamos ver aqui o que diz Efésios. Não, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, Pedro vai dizer assim, no versículo... Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo... Deixa eu ler do versículo 15 até o 18, para você entender. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Tudo que Paulo escreveu, toda a carta de Paulo, todo ensinamento, foi segundo a sabedoria que foi dada a Paulo. Não foi a sabedoria que Paulo alcançou dentro do farisaísmo. Foi a sabedoria por Cristo. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 16. Falando disto, como em todas as suas cartas, entre as quais há ponto difícil de entender, e que os indoutos e inconstantes
torcem igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Pedro vai dizer que alguém estava pegando as cartas de Paulo, e torcendo elas, distorcendo, tirando o sentido dela. Como todas as Escrituras, os falsos profetas, eles manipulam a palavra, eles torcem a palavra. Isso leva eles mesmos à perdição e quem segue a eles. Aí Pedro vai dizer assim no versículo 17, vós, aí Pedro agora vai advertir os irmãos dizendo assim, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, seja juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Cuidado, cuidado com o engano dos homens abomináveis. Meu irmão, todo aquele que traz ensino contrário ao evangelho é abominável diante de Deus. Pedro vai dizer, cuidado vocês com esses homens enganadores, que pervertem a palavra. Cuidado, cuidado. Aí Pedro vai dizer no versículo 18, antes, olha o que Pedro vai dizer, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, olha qual deve ser a preocupação de vocês. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei na graça e no entendimento do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu posso crescer na graça e no conhecimento? Buscando esse conhecimento. É isso que Deus quer de nós. É isso que faz você chegar mais a Deus, ter mais comunhão com Deus, estar se revestindo do poder e da força de Deus na sua vida. É a palavra, é o conhecimento, é a busca, é o entendimento, é a sua mente estando iluminada. Você está revestido, fortalecido e pronto para o combate diante de qualquer situação, porque a palavra de Deus está em você, que lhe fortalece, que lhe dá vida, que liberta, que é o poder de Deus que você vai usar. É a palavra para vencer todas as astutas ciladas do diabo. É com a palavra que nós vencemos o combate espiritual. É com a palavra que nós mantemos nossa comunhão com Deus. É com a palavra e pela palavra que a nossa vida está cheia de Deus. Deus habitando em nós quando a gente está com a palavra dele na nossa vida, guardando e praticando. Foi Jesus que disse isso, tá? Eu apenas prego o que a Bíblia me autoriza. Eu não coloco minha interpretação não, tá? Eu não trago aqui minha linha de pensamento da igreja que eu sou, do pastor que me ensinou. Eu prego segundo o que eu aprendo com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? O pastor da minha alma. E ele me ensinou que se eu guardar a palavra dele, eu estou amando ele. E ele, o Pai, mora em mim. O templo, a morada, a casa de Deus é em mim. Mas quando, não é quando eu estou dentro da igreja, onde eu sou ensinado pelos homens que ali é casa de Deus. Jesus me ensina que casa de Deus sou eu. E que ele e o Pai habitam, não é dentro de nenhuma igreja, templo, de alvenaria. Ele habita em nós. E quando é que ele habita em nós? Quando nós nos convertemos a ele, crendo na palavra dele e guardando e praticando a palavra dele. Não é quando você está dentro de uma religião. Eu agora sou de Deus. Por quê? Porque eu estou na religião A, na igreja evangélica, no ministério do pastor fulano, beltrano, ciclano. Jesus disse, quem é de Deus é quem está na palavra. É quem ouve, quem guarda. É quem se conduz na palavra. Quem é de Deus não é quem está dentro de nenhuma religião ou igreja. Quem é de Deus é quem está na palavra. Olha o que Jesus vai dizer no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 23. Leia, por favor, com atenção, medite e analise o que esse texto está nos ensinando. O próprio Jesus ali é a fala dele. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 23 e o 24. Jesus vai dizer, quem me ama, guarda a minha palavra, e o Pai virá para ele e fará nele morada. Aí Jesus vai dizer, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quando?
Quando eu amo a Deus. Quando é que eu amo a Deus? Quando eu guardo a palavra de Deus. Amar a Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus, se dedicar a Deus, não é fazendo obra de igreja, de religião alguma. Amar a Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus, é estar na palavra de Deus. É viver a sua vida. Não dentro de usos e costumes de formalidade de igreja. É viver a sua vida, devoto e praticante, todo dia, o dia todo, no seu viver. No pensamento, na atitude, na intenção, no julgar, no falar, no proceder, no agir, na emoção, na reação, pela palavra. A palavra de Deus guiando você aqui, ó, no seu entendimento. Não é você sendo guiado dentro de obra de igreja. Então nós temos que aprender isso, irmão. Nós temos que ser prudentes. Buscar primeiramente o mais importante, o conhecimento de Deus. E eu só conheço a Deus pela palavra. Seria bom, seria muito bom, se todas as igrejas evangélicas, seria muito bom se todas as religiões, seja ela católica, espírita, budista, xiita, mórmon, testemunho de Jeová, seria bom se todos os encontros de teólogos, doutores, filósofos, dentro dos eventos, fosse para ensinar o povo a palavra. Seria bom se o povo tivesse dentro desses locais, desses agrupamentos, dessas congregações, aprendendo de Cristo, sendo formado no conhecimento do Evangelho de Cristo. Seria bom se o povo tivesse congregando em uma igreja, seja ela qual for o ministério, para ser edificado com o ensino, instruído, corrigido, exortado, repreendido, estimulado à vida de fé com Deus pela palavra. Seria bom, mas só que não. Só que não. O que é que o povo está aprendendo da doutrina do sistema católico romano? Qual é a instrução e a doutrina que o povo aprende dentro do espiritismo? Qual é a instrução e a doutrina que o povo aprende dentro das igrejas evangélicas? Qual é o conceito desse povo para ser salvo? Para alcançar a bênção de Deus? Para buscar a Deus? Para estar em Deus? Qual é o entendimento? Qual é a instrução que esse povo está recebendo para viver dentro dessa direção? Seria bom, irmãos, se o povo tivesse dentro, seja lá de igreja evangélica, igreja católica, do espiritismo, dos mórmons, do testemunho de Jeová, seria bom se esse povo tivesse aí dentro para aprender de Cristo, sendo formado no conhecimento, na doutrina de Cristo, mas o povo não está. Primeiro, que o povo não está sendo formado discípulo de Cristo. Dentro desses locais, estão sendo discípulos dos ministérios, da religião, dos grupos, pelos homens a quem estão seguindo e submetendo sua vida como se fosse a Deus, aos homens dentro das religiões. Porque para a gente estar com a nossa vida submissa a Deus, é estando submisso à palavra, jurando fidelidade e vivendo fiel, não é a igreja, a doutrina, nem a pastor, nem a doutrina de igreja alguma. Como o próprio pastor do ministério aqui da Assembleia de Deus Pernambuco, Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, o pastor presidente desse ministério, ele fez os seus liderados jurar fidelidade à doutrina da igreja, não de Cristo. Ele disse que os membros, que os liderados, os auxiliares, os pastores lá, tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja Assembleia de Deus, ministério aqui de Pernambuco, Recife. Olha que absurdo. Olha que usurpação da autoridade de Cristo. Eles levam o povo a submeter a eles dentro da igreja, e não a Cristo. Porque nós, igreja, temos que se submeter a Cristo pela palavra. Não a igreja pelo homem que determina. Está entendendo isso? Aí você, como é simples, e é levado pela mentira dos homens, que argumenta com vários conceitos, subliminar, melancólico, para atrair sua atenção. Aí você vai dizer assim, mas irmão Wellington, a Bíblia manda obedecer vossos pastores. É? Mas a Bíblia não manda seguir a pastor. A Bíblia não manda ser devoto, praticante, discípulo de pastor. A Bíblia não manda seguir tua vida na direção de pastor. Mas irmão Wellington, a Bíblia manda obedecer os pastores e ser sujeito, porque eles que velam pela nossa alma. Não é eles que salvam a tua alma. A responsabilidade da tua alma não está na mão deles, está na tua. A tua alma só vai ser conduzida com Cristo pela palavra, não é pelo pastor. Porque tem muitos pastores aí que apostataram da fé,
que estão levando para o povo heresia de perdição, que estão levando para o povo doutrina de demônios. Tem muitos pastores aí que estão levando para o povo doutrina de usos e costumes de igreja, que estão levando para o povo doutrina de sermão moral, indignação moral deles. Tem muitos pastores aí que não estão ensinando a doutrina de Cristo, está levando a você a ser submisso, praticante, devoto, obedecendo, sem questionar a igreja, a ordem, a ordenança, ao ministério deles, da igreja. Tem muitos pastores aí que não estão formando em vocês discípulos para Cristo, porque não estão ensinando de Cristo para vocês. E vocês têm que ser prudentes. A Bíblia manda obedecer os pastores? Manda. Mas a Bíblia também manda obedecer o patrão. A Bíblia manda obedecer os governantes. A Bíblia manda obedecer a mulher, obedeça o marido. A ponto da Bíblia dizer que o cabeça da mulher não é pastor, é marido. A Bíblia não diz que o pastor é cabeça de coisa alguma, de grupo nenhum. A Bíblia não diz que pastor é o soberano. O pastor, aquele que Deus vocaciona, não é esses que têm título dentro da igreja, que cria seus ministérios. O pastor do reino de Deus para a igreja de Cristo é aquele que tem a vocação. Não é aquele que quer ser o maioral no meio do povo. Não é aquele que quer ser o presidente, o soberano, que determina para o povo se submeter a ele. Não é aquele que se diz que é o canal da graça de Deus para o povo. Não é aquele que usurpa o lugar de Cristo perante a igreja, porque aquele que Deus levanta com a vocação de pastor não é para estar sobre a igreja, é para estar entre a congregação, usando o dom que Deus deu a ele, ensinando, instruindo, doutrinando, corrigindo, repreendendo. Não é para tomar poder, não é para convidar ninguém a se submeter a ele, não é para ser o maioral no meio do povo, não é para ter a sua cadeira, criar o seu altar no meio da igreja, onde ele senta como soberano, onde o povo tem que reverenciá-lo. O pastor que Deus chama no meio da sua congregação, que são homens a quem ele dá a vocação de pastor, ele chama para ser membro, servo, não é para ser senhor, não é para ser cabeça, é para ser membro, servo, no meio dos outros membros e no meio dos outros servos, usando a vocação que Deus deu para a edificação do corpo, igreja. Não é para construir templo, igreja, lugar para aglomerar pessoas para o seu negócio. Está entendendo isso, irmão? Eu aqui prego a verdade, irmão. Não estou com compromisso aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui preso com o ministério, nem com o homem. Eu estou aqui liberto para servir a Deus. E o meu propósito, o meu chamado é esse. Eu busco agradar a Deus e não os homens. E quem tem ouvido para ouvir, que ouçam. Então seja prudente. Cuida de ti. Olha o que diz a palavra de Deus. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Mas que doutrina é essa, irmão Wellington? É a doutrina da Assembleia? É a doutrina da Batista? É a doutrina da Presbiteriana, da CCB, Congregação Cristã do Brasil? É a doutrina da Igreja do Véu? É a doutrina da Presbiteriana? É a doutrina da Universal, da Vitória em Cristo, da Deus é Amor, da Mundial do Reino de Deus? É a doutrina da Adventista do Sétimo Dia? Que doutrina é essa, irmão Wellington, que eu tenho que cuidar e conduzir minha vida por ela? É a doutrina de Cristo, irmão. Não tem duas doutrinas, não. É uma só, que nós, igreja, temos que jurar fidelidade e andar fiel, guiado por ela. Não, mas tem que crer em Cristo, mas tem que estar submisso à doutrina da igreja. Tem que obedecer ao sistema. Mentira. O sistema é corrupto. Os homens se corrompem. Os homens se mantêm dentro dos seus propósitos, na sua causa de ganho. Você tem que ser fiel à doutrina de Cristo. E olha o que diz a palavra de Deus. O apóstolo João vai advertir os irmãos sobre isso. Como também Paulo. João, mas é interessante que o apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 9 ao 11, João vai dizer assim aos irmãos, advertindo os irmãos, dentro desse contexto que eu estou falando aqui. João vai dizer, irmãos, vocês têm que ter cuidado. Vocês têm que perseverar com prudência. Olha o que João vai dizer. Segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo, ele vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco, com a igreja, com vocês,
e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Está entendendo que a palavra de Deus nos ensina? E por que é que esse pastor diz assim, olhe, não julgue não, olhe, obedeça, olhe, seja fiel, seja obediente à doutrina da igreja, ao seu pastor. Mas Jesus não mandou. Jesus não mandou ser fiel a pastor. Me mostre um texto onde Jesus manda guardar a doutrina da igreja, onde Jesus manda seguir pastor, onde Jesus manda guardar a obediência sem questionar a pastor. Ao contrário, Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente lá dentro. Aqui você não vê, porque você só vê fora. Mas interiormente são lobos. E como é que nós conhecemos esses lobos interiormente? Porque só Deus conhece o interior do homem, né? Alguém pode dizer assim, mas irmão Hélio, não julgue não. Só Deus conhece o interior, mas Deus nos deu autoridade para julgar. O julgamento que nós devemos fazer é segundo a reta justiça. É pelo critério da palavra que nós temos que julgar tudo. Tudo nesse mundo. Tudo que se diz de Deus. Tudo que se levanta em nome de Deus. Você e eu temos que ser prudentes. Temos que julgar pela palavra. O que nós não devemos fazer, como diz a palavra. Não julgueis. Julgando segundo a sua visão, julgando segundo a sua justiça. Antes de julgar, tire primeiro o agueiro do seu olho. Aliás, antes de você querer tirar o agueiro do olho do irmão, tire primeiro a trava do seu olho para depois você julgar com uma reta justiça pela palavra. Não faça um juízo precipitado. Você colocar um algo dentro daquilo que você entende. Julgue sim pela palavra. O princípio para a gente julgar tudo é a palavra. Mas tem pastor que não julgue não. Olhe, não tente entender não. Olhe, não toque não. Cuidado, irmão. A própria Bíblia vai dizer que nós temos que observar aqueles que estão no nosso meio, que não traz a doutrina de Cristo. Se tal não trouxer e vir com outras ideias, outros conceitos, outra linha de pensamento, doutrina paralela, não receba. O tal não tem a Deus. E Paulo vai dizer, aparta-te deles, irmãos. Dá uma lidinha lá, Romanos 16, no versículo 17. Notai, os que entre vós estão trazendo dissensão, estão trazendo confusão com a doutrina de Cristo, se aparte deles. Como é, irmão Hélio, que eu conheço, aquele que é um lobo, que interiormente é lobo? Jesus vai dizer que nós devemos conhecer as árvores pelo fruto. Eu vou estender um pouquinho aqui essa live, porque eu quero explicar isso a vocês. Tem muita gente entendendo errado isso. Tem muita gente que entende que o fruto que Jesus fala aqui é testemunho religioso, é usos e costume. Não é esse o fruto, pelo qual devemos analisar a árvore, se é de Deus ou não. Vou dizer a você. Quando Jesus diz assim, deixa eu dar uma lidinha aqui, o texto que se encontra isso, que é muito bom a gente aprender de Deus com a palavra, né? Porque tem muita gente aí ensinando, dizendo, pregando, eita, vem ouvir uma palavra de Deus, vem ouvir uma pregação de Deus, Deus vai falar com você, mas o quê? As coisas que ele cria na mente dele. E quando ele lê o texto, ele interpreta errado. Ele não sabe interpretar, porque ele não maneja bem a palavra, porque não foi dada a ele a vocação. Ele cria heresia, ele cria fantasia, ele cria uma mensagem de autoajuda para estimular você. Tem muita gente aí, agora você tem que ter cuidado para analisar o que é e o que não é de Deus pela palavra. Nem todos que dizem que é de Deus. Eu acho interessante que Jesus diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve e guarda a minha palavra. Cuidado. Olha onde está o princípio de tudo, é a palavra. Não adianta dizer, Deus está em mim, estou cheio do poder de Deus, estou sendo usado por Deus, Deus vai revelar, Deus está usando, Deus vai dizer. O que é que ele está trazendo? É a palavra? É não. Então esse aí é mentiroso. Não tem nada de Deus. Corre dele, tá? Corre dele. Porque quem é de Deus não é quem está com movimento, dizendo que tem poder, gritando, correndo, pulando, marchando. Quem é de Deus é quem está na palavra.
Quem é de Deus é quem está na direção da palavra. Quem é de Deus é quem está pregando a palavra. Quem é de Deus é quem está guardando e combatendo o bom combate, mantendo-se fiel a Cristo e à doutrina de Cristo na palavra. Esse aqui é de Deus. Escuta aqui, irmãos. Olha aqui o que Jesus vai dizer sobre o fruto. Eu quero levar essa orientação para vocês, porque tem muita gente entendendo errado vários textos da Bíblia. Eu ia trazer aqui no começo vários ensinos sobre várias questões, mas eu me deixo conduzir pelo Espírito de Deus. Eu leio a palavra, me alimento dela, para quando eu estiver falando, o Espírito de Deus me usar nela, usando como Ele quer. Não é naquele texto que eu marquei, é esse. Não, eu sou usado pela direção do Espírito Santo, que me guia na palavra, dentro da necessidade da igreja. Não tem negócio de formalidade. Então, vamos aprender aqui como é que a gente pode conhecer a árvore pelo fruto, aquele que é de Deus. Porque tem muita gente que entende errado isso aqui. Vamos lá. Jesus vai dizer assim em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus vai dizer assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Profeta aqui é aquele que vem pregando a palavra. Todo aquele que diz que está trazendo revelação de Deus. Todo aquele que diz que Deus mandou dar uma mensagem. Todo aquele que diz que é profeta, é pregador, recebeu a direção de Deus, a unção, não é? Foi consagrado, é pastor, está levando ensinamento. Está falando nesse sentido aqui. É todo aquele que está levando a você algum ensino de Deus, alguma direção de Deus. Cuidado com eles. Jesus vai dizer: acautelai-vos, seja precavido. A palavra acautelai-vos quer dizer isso, tá? Sejam precavidos, tenham cuidados, estejam atentos com os falsos profetas, que vêm até vós. Eles vêm até nós, através da live, através das portas, através das mensagens, convidando, levando até você, venha para ali, venha para aqui, vá para ali. Jesus vai dizer que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos. Bem, a palavra é assim, tá? Não é para ler, não. É para a gente entender ponto por ponto, detalhe por detalhe, para a gente receber o que ela está nos ensinando. Jesus vai dizer: eles vêm até vocês por fora, parecendo ovelha, irmão. Pastor, é uma benção, não estou julgando ninguém aqui, estou mostrando como é que a gente tem que ser prudente, como é que o diabo envia os seus mensageiros. Falando bonitinho, falando de amor, falando de bondade, falando de santidade. Você já notou que a maioria dos pastores prega de uma forma que eles mostram a santidade dele para o povo. Eles não pregam mais o evangelho que Cristo mandou. Eles pregam santidade. Eles estão preocupados em fazer você olhar para ele dizendo que ele é santo. Porque quando ele diz: olhe, cuidado, você que está se prostituindo, você que está isso, você que está aquilo. Eles pregam seus usos e costumes. Eles pregam o seu sermão moral, onde eles cobram do povo uma santidade tão grande que não é aquela que a Bíblia nos ensina. Não é. Até isso o povo tem que aprender. O que é santidade? O que é viver uma vida santa com Deus? Então, Jesus vai dizer: eles por fora vêm parecendo ovelhas, mas interiormente são lobos. Por que Jesus disse isso? Porque eles vão impressionar o povo. Eles vão atrair a multidão. Eles vão ganhar a confiança do povo. Eles vão ser vistos pelo povo como homem de Deus. Mas o interior deles não tem nada de Deus. Eles, só o perfil por fora, para apresentar-se bonito como se fosse de Deus. Mas no interior dele não tem nada de Deus. Porque Deus conhece os que são seus, e os que são de Deus, a transformação principal é no interior. O diabo engana muitos na transformação exterior, e o interior suja. Então Jesus vai dizer: estou aqui convidando você para você aprender como você conhece o fruto. E o que é o fruto da árvore que é de Deus?
para a gente conhecer quem é e quem não é de Deus. Vem cá. Jesus vai dizer que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas, que eles, aparentemente, por fora, parecem ovelha, mas interiormente são lobos. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva do espinheiro ou figos do abrolho? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar bom fruto. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Como é agora que eu vou conhecer aquele que é o lobo? Jesus está falando o contexto aqui. Olha, primeira coisa, conheça o contexto do texto que você está lendo. Quando Jesus vai dizer, conhecereis as árvores pelo fruto, Jesus não está falando de vida religiosa aqui, tá? Jesus não está falando de testemunho de crente aqui, tá? Jesus está falando do falso profeta. Aqueles que vêm até você dizendo que é homem de Deus. Por fora aparece. Demonstra para o povo ser. Mas por dentro é lobo interior. O contexto aqui não está falando de vida religiosa de crente, de vida bonitinha, de santo, usos e costumes, não. O contexto aqui está falando de falso profeta. Jesus vai dizer que nós vamos conhecer eles pelo fruto. Porque a boa árvore vai dar bom fruto. A má árvore vai dar má fruto. E que frutos são esses? Vamos lá. A árvore, Jesus está falando de pessoa, se referindo ao falso profeta. Então, todo falso profeta que vem até vocês com muita palavra bonita, com muita coisa impressionando sua visão, com muita doutrina bonita, com muita obra social, com muita palavra de amor, não é? Aí demonstrando o amor, eu te amo, você é maravilhoso, vamos ser santo porque Deus quer santo. Quando você vê esses homens vindo assim, não se impressione não. Tenha cuidado, vá analisar a doutrina que ele traz, o ensinamento que ele traz, dentro do princípio que ele está pregando. É esse o fruto que Jesus está falando, para a gente observar, para conhecer o falso profeta. É a doutrina, é o princípio, a palavra que ele traz. Porque o apóstolo João, para a gente fazer uma exegese, fazendo a comparação, para entender isso aqui, o apóstolo João vai dizer que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E logo, aqueles que não estão pregando a doutrina de Cristo, esses são os falsos profetas. Porque o fruto dele, ou seja, a doutrina que ele traz, a instrução que ele leva, não é de Cristo. Isso mostra que eles são falsos profetas. Fujam deles, aparta-te deles, porque eles não são homens trazidos por Deus para levar o ensino. São obreiros de Satanás, infiltrados no meio do grupo, da congregação, dos irmãos, levantado como líder para conduzir vocês ao anátema, tirando vocês da direção de Cristo, fazendo vocês apostatar da fé com essa doutrina que não condiz com a de Cristo. Logo, eles são falsos profetas. Por fora, é homem de Deus, fala tão bonito de Deus. Rapaz, não te impressiona. Não te impressiona com quem fala de Deus. Ah, porque você tem que ser santo. Olha, venha ser do bem. Venha amar. Deixe de roubar. Deixe de se prostituir. Deixe de adulterar. Venha ser crente. Venha para a igreja. Porque aqui você vai ter Deus. Vai viver uma vida santa. Cuidado com isso, irmão. Não é isso que leva ninguém a Deus. Porque essa vida, sem roubar, ajudando os pobres, sem se prostituir, os religiosos vivem. Tem gente que não é crente, que tem mais caráter na vida conjugal do que muitos crentes. Tem gente que não é crente, que tem mais caráter na vida de compromisso financeiro do que muitos crentes. Tem gente que não é crente, que tem mais caráter dentro de um comportamento no trabalho, na escola, do que muitos crentes. Tem gente que não é crente, de religião evangélica, que tem mais caráter, tem mais obra de caridade do que muitos crentes.
E nem por isso são salvos. Nem por isso são de Deus. Nem por isso estão em Deus. Eu vi uma pessoa pregando e dizendo assim: rapaz, venha para a igreja. Venha ser de Deus. Deixe de roubar. Deixe de se prostituir. Pare de fumar maconha. Pare de viver roubando. Venha ser de Deus. É assim que o homem é de Deus? Primeiro, esse convite não vai converter ninguém a Cristo. Não é por aí que o homem chega a Deus. O Evangelho não prega isso. Essa não é a mensagem do Evangelho que convida o homem a Deus. Não é por esse argumento. Porque tem muita gente que não mata, tem muita gente boa, tem muita gente sincera, tem muita gente honesta, nem por isso são de Deus, nem por isso são salvos, nem por isso estão na presença de Deus. É Bíblia. Vou dizer aqui para você aprender. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E o capítulo 11, dá uma lidinha lá. Todo esse 2 capítulos. A palavra de Deus vai começando falando de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem religiosíssimo. Cornélio, diz o texto, o próprio Deus vai dar testemunho de Cornélio aqui. Era um homem que fazia caridade, religioso. Era um homem que vivia dentro da sua religião, fazia seus jejuns, vivia nas suas orações formais. Era um homem que tinha caráter, integridade, tinha um bom testemunho na sua sociedade. Porém, Cornélio não era de Deus. Cornélio não tinha salvação. Cornélio não estava em Deus. Está vendo que isso não leva o homem a ser de Deus? Foi preciso o Senhor Jesus enviar Pedro até Cornélio para pregar a Cornélio o Evangelho, para que através do Evangelho de Cristo, sendo pregado a Cornélio, se ele cresce, agora sim, ele seria salvo, ele seria de Deus, ele estaria em Deus, e agora a vida dele com Deus estava em comunhão. Está entendendo isso? E foi o que aconteceu. Cornélio foi salvo, Cornélio creu. Diz o texto que ele e toda a sua casa creram no Evangelho. Eis aí o meio do homem chegar a Deus. Não é uma vida de bonzinho. Não é uma vida de santo com aquela auréola andando. Eu sou santo. Eu só me visto assim. Eu não uso maquiagem. Meu irmão, tem tanta gente aí que não usa maquiagem, que se veste da cabeça aos pés, que usa saia até o calcanhar, que usa paletó, gravata, se possível for, usa até um pano, véu. Tem muita gente aí usando véu na cabeça. Tem muita gente aí se vestindo de uma forma tão bonita para impressionar os outros com a sua forma de usos e costumes. E está dentro do caminho do inferno e não sabe. O inferno está cheio de gente bom, que fez tanta caridade. O inferno está cheio de gente que se vestiu tão bonito, viveu usos e costumes de igreja. O inferno está cheio de gente que não matou, não roubou, não fumou. O inferno está cheio de gente que não bebia, que não se drogava. O inferno está cheio de gente de religião evangélica, de religião espírita, de religião católica, de religião budista, de religião testemunha de Jeová, de Mórmon. O inferno está cheio de gente, crente ou não crente, religioso ou não religioso, ateu ou não ateu. Sabe por quê? Porque o céu não é para quem é de religião, quem usa isso, quem deixa de usar. O céu não é para quem é bom ou é ruim. O céu não é para quem faz caridade ou não faz. O céu só entra lá todo aquele que for lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, que alcance o perdão de Cristo, tendo arrependimento, se convertendo a Cristo. O céu é para ladrão, prostituta, maconheiro, assassino, pastor, papa, padre, que se converte a Cristo. Não é para quem é de nenhuma instituição ou tem nenhum título, porque o ladrão da cruz, ele foi
com a sua alma para o descanso eterno. Ele nunca fez caridade, ele nunca foi religioso, ele nunca fez bondade nenhuma, ele não tinha testemunho bonito na sociedade, mas o que ele teve que garantiu a salvação dele foi o crer em Jesus, foi o se converter, reconhecendo o seu pecado, sua miséria e invocando o Senhor Jesus para salvar a sua alma na hora da morte, para que a sua alma não fosse para o tormento eterno. Ele clamou a Jesus salvação, pedindo para que Jesus livrasse a sua alma do inferno e levasse para o paraíso com ele. E isso levou o ladrão, homem mau, perverso, nunca fez bom, não era religioso, não vivia usos e costumes, não vivia culto, não ia para vigília, não vivia campanha, não era batizado, não guardava sábado, mas esse homem foi salvo porque ele creu em Jesus. E a Bíblia nos ensina que salvação não é para quem é de igreja fazendo isso, aquilo outro. Salvação é para quem crê em Jesus Cristo, convertido verdadeiramente com o arrependimento no seu interior. É aí o meio, o princípio da salvação. Não é andar assim, nem ali, nem estar ali, nem viver assim, porque muitos vivem e não são salvos. Aprendam isso, meus irmãos. O fruto do Espírito não é isso que o povo vive. O fruto do Espírito é paz, longanimidade, amor, fé, paciência, bondade. E muitos estão bonitinhos, formal, andando bonito de usos e costumes, mas não tem amor verdadeiro, é fingido, não tem paz, a alma perturbada, vive intrigado com um com o outro, vive com mágoa, ressentimento, não tem a fé, porque a fé não é no Cristo, a fé é na sua religião. Então, não é esse o fruto que a Bíblia fala, o fruto do Espírito. Aqui é assim, meu irmão. Aqui você é instruído para que você seja divertido e seu entendimento iluminado. Porque esse é o meu compromisso, é pregar a palavra. Eu não estou aqui para trazer pregação por trazer. Eu não estou aqui para ganhar like, nem ganhar visualização de ninguém. Estou preocupado com isso. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu estou fazendo o meu trabalho como um membro do corpo de Cristo. E o vídeo vai estar aí, ó. Eu sei que Deus vai fazer muita gente ver. Mas eu não estou aqui esperando o aplauso de ninguém. Nem estou querendo criar um ministério, abrir igreja. E não estou querendo criar seguidores. Eu estou querendo aqui, minha causa de ganho, é fazer discípulos para Cristo. É levar o povo a aprender de Cristo. É transmitir a verdade do Evangelho. Porque foi isso que me foi incumbido pelo Senhor Jesus Cristo. Foi essa a função que Ele me deu no corpo. Pelo dom e a vocação que eu recebi dele. Para pregar a palavra. Edificação da igreja ao corpo. Os irmãos, aonde quer que está sendo. Não é para levantar a igreja, criar locais para aglomerar o povo e ser o maioral. Pastor presidente. Já tenho 5 igrejas abertas. Eu sou o pastor presidente desse ministério. É eu que mando. É eu que digo quem é o pastor, quem é o diácono, quem é o obreiro. Esses ministérios aí, irmão, sai deles. Aonde o homem é a cabeça, aonde o homem governa. Eu peço a você que medite no Evangelho de Cristo e conheça a história da igreja que está revelada na palavra. E busque aonde é que você vai ver algum sistema de igreja dessa instituição, onde o homem preside como cabeça, sendo a igreja de Cristo orientada a viver. Os apóstolos não foram orientados a abrir ministério, a abrir igreja, a ser pastor presidente de nada. O pastor, no meio da congregação, é o homem que tem a vocação. É importante a gente ter um lugar público para congregar? É. Agora, que esse lugar público não se torne um sistema determinado pelo homem, onde ele estabelece a regra, a norma. Nós devemos estar congregando sob a autoridade de Cristo, dentro da direção da doutrina de Cristo. Só que dentro dessas igrejas, onde o povo está ali congregando, nesses ministérios, que os homens criaram para si, onde fazem do povo seu negócio, você é negócio do ministério. Você é propriedade de tal igreja, de tal ministério.
aonde você vai ser submisso e cobrado obediência ao ministério, ao sistema, ao líder. A Igreja de Cristo não foi orientada a esse projeto de reunião, de agrupamento. Nós congregamos, não é diante de nenhum soberano, nenhum pastor presidente. Nós congregamos, não é diante da autoridade do homem que esteja sobre nós. Nós congregamos sobre o senhorio de Cristo, submisso à doutrina de Cristo. E o homem que tem a vocação de pastor, que está entre nós, ele tem que estar pregando a palavra. E nós temos que vigiar se ele está trazendo a doutrina de Cristo. Se ele não traz a doutrina de Cristo, congregação não aceita, não segue. É isso que tem acontecido com muitos que estão apostatados da fé, porque não estão sendo prudentes. Estão guiando homens que pregam heresia. Estão sendo discípulos de homens que levam ensinos errados, anátemas, para o povo viver. Estão vivendo presos dentro de locais, instituições, onde eles são negócios desses locais, propriedade das instituições, vivendo ritual, sacrifício, movimentos anátemas, paganismo, onde eles vivem uma vida centralizada dentro da igreja, como se tudo de Deus tem que ser vivido ali, aonde no sistema os homens restringiram Deus dentro da igreja, onde os homens tornaram exclusivo a vida com Deus dentro da igreja, das igrejas, onde os homens faz o povo entender que vida com Deus, cumprimento da devoção com Deus, tem que ser dentro das igrejas. Esse sistema maldito de igreja evangélica é copiado da igreja católica, do sistema romano. Esse sistema maldito foi o meio por onde muitos cristãos apostataram da fé, deixaram a fidelidade, deixaram de seguir a Cristo, passaram a ser propriedade de igreja, sistema religioso do homem, seguindo o homem submisso à doutrina e à soberania dos homens. Cuidado, reflita, cuida de ti da doutrina. Examinai-vos para ver se permanece na fé ou se já não fostes reprovado. Observe os homens, qual é o fruto que ele está trazendo nas pregações. O fruto não é a vida religiosa. O fruto é o conceito que está saindo como forma de doutrina, de princípio, se é aquilo que está no Evangelho ou se não. Se não for, tenha certeza, este é um falso profeta, transfigurado como obreiro de Cristo. Te aparta dele. Seja prudente, ore a Deus, e que o Espírito Santo nos dê o entendimento e nos guie na palavra, porque Jesus disse que o Espírito de Deus nos guiaria na palavra. E tem muita gente sendo guiado, sabe aonde? Dentro de igreja por homens. Você tem que ser guiado na palavra, pelo Espírito Santo, que não guia ninguém em outro caminho, é na palavra. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor. O sistema religioso afasta o povo de Cristo. Verdade, irmão Edinaldo? Principalmente o sistema religioso evangélico. Ele afasta o povo de Cristo, ele separa os irmãos, ele cria parede de separação, porque o crente da igreja A não tem comunhão com a igreja B, o da igreja B não vai para a igreja A. Eu duvido um pastor da Assembleia de Deus pregar na Batista, eu duvido um pastor da CCB, Congregação Cristã do Brasil, deixar um pastor da Batista pregar lá. Sabe por quê? Porque eles são exclusivistas. Eles vivem o isolamento. Eles vivem o mundo mentiroso separado de Deus dentro das igrejas deles, aonde eles entendem que de Deus são eles que estão ali dentro do ministério. Então, esse sistema igreja evangélica, ministério, é corrupto porque é do homem. Nós temos que estar guiados por Deus. Amém? O sistema igreja evangélica divide os cristãos. Mas se eu e você estiver sendo guiado por Cristo, se eu e você estiver na doutrina de Cristo, nós temos a comunhão, nós temos a união, porque o que nos une como membro do corpo de Cristo, igreja, não é uma igreja local. O que nos une é a fé, é a esperança, é o Espírito de Deus, na unidade da fé, na união do Espírito, aonde estamos guiados por uma só cabeça, que é Cristo, aonde somos um só corpo, não vários. Nós somos um só corpo, uma só igreja, igreja de Cristo.
Por isso que quando alguém me pergunta, diz assim, irmão, o senhor é de qual igreja? Eu digo, não sou de igreja nenhuma. Jesus não mandou eu ser de igreja nenhuma. Eu sou de Cristo. Não, mas o senhor está em qual igreja? Eu digo, eu não estou em igreja nenhuma. Eu estou e faço parte. Sou membro da igreja de Cristo. Está entendendo? Agora, eu posso congregar com alguns irmãos que formam a igreja. Não é dentro de igreja. Entendeu como é? Nós, como membro, devemos congregar. Não para ser igreja dentro de igreja, mas devemos congregar porque somos a igreja. Nós congregamos em qualquer local. A minha comunhão com você não depende de igreja, depende de Cristo estar nele, na doutrina dele, na mesma fé, na mesma esperança, um só corpo, um só batismo. Vai ver se o batismo se esse povo que vive essa ideia de batismo, o batismo da Assembleia de Deus, não aceita o da Batista. Quem for da Batista tem que ser batizado de novo na Assembleia, na Congregação Cristã do Brasil. Não aceita o batismo de A, de B. Isso tudo, irmão, é um bocado de heresia, é um bocado de paganismo, é um bocado de coisas vãs, anátemas, abomináveis. Saiam do meio do sistema, saiam do domínio do sistema, deixem de ser discípulo e propriedade de igreja, sistema, onde o homem está lá determinando. Se convertam a Cristo e passem a ser discípulos de Cristo. Como? João 8,31, Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira? Fica na paz. E a palavra de Deus é a luz e a lâmpada que nos guia na vida com Deus para continuar firme até aquele grande dia que vamos desfrutar do gozo eterno, da vida eterna com Deus lá nos céus. A qualquer momento, ou com a morte nossa do corpo, ou com o arrebatamento, vamos partir desse mundo. Portanto, ser fiel até a morte, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Fica na paz, irmãos. Irmão Edinaldo Nogueira está aqui comigo. Também ouvi aqui o irmão Anchieta, lá de Petrolina. Se estiver assistindo, a paz do Senhor também, meu irmão Anchieta. E para todos os irmãos aí na cidade de Petrolina, todos os que estão em Cristo, que são membros, que formam a Igreja de Cristo, aí na cidade de Petrolina. A paz do Senhor para vocês. E para o irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, e para todos os irmãos que são membros, que formam a Igreja de Cristo, que estão lá em Sergipe, na cidade de Buquim, sítio de Olho de Água, aonde mora o meu irmão Edinaldo Nogueira. Amém? A paz seja convosco.